Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem. Como de costume, vamos salmodiar, Salmo 140. É um salmo com música, um salmo de Davi. Diz assim a palavra do Senhor: Livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, que pensa o mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra, aguçaram as línguas como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, guarda-me do homem violento, os quais se propuseram transtornar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede ao lado do caminho, armaram-me laços corrediços. Eu disse ao Senhor, Tu és meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Ó Deus, o Senhor, fortaleza da minha salvação, Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não concedas, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos. Não promova o seu mau propósito, para que não se exalte. Quanto à cabeça dos que me cercam, cubra-os a maldade dos seus lábios. Caiam sobre ele brasas vivas, sejam lançados no fogo em covas profundas, para que se não tornem a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. O mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim, os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. Até aqui. Amém. Vamos ao nosso texto base, Evangelho de Mateus, capítulo 14. Mateus 14. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Esse é João o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, colocando a nossa vida diante de ti, pedindo que o Senhor venha com o teu poder nos edificando, nos dando sabedoria, nos dando discernimento, que nós possamos aprender a tua palavra, Senhor, e conhecer os teus altos caminhos. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, irmãos. Veja, o capítulo 14 de Mateus começa com uma citação extremamente interessante. O rei Herodes havia prendido e matado João Batista. Como isso aconteceu, esse capítulo vai mostrar de maneira retroativa. Vai contar a história de um fato que já aconteceu aqui. João Batista já está morto, assassinado por Herodes. Só que qual é a situação aqui? Herodes começa a ouvir do ministério de Jesus. E Jesus está desenvolvendo seu ministério dentro da região de Herodes. Ali, por exemplo, Israel não era da maneira que é hoje. A jurisdição do governo de Herodes ficava mais ao norte. E era exatamente onde Jesus estava realizando o seu ministério naquela época. E aí Herodes, ao ver o que Jesus estava fazendo, acha que Jesus é a reencarnação de João Batista. E isso gera uma série de desdobramentos. Inclusive, nós vamos ver mais à frente, Jesus se retira daquela região
Por quê? Que poderia ser que Herodes, achando que Jesus era uma reencarnação de João Batista, matasse Jesus também, antes do tempo. Então o que acontece? Por que Herodes pensava isso? Que havia uma série de crenças místicas naquela época, que permanece até hoje, achando que as pessoas podiam reencarnar. Então era uma coisa extremamente natural. Herodes não era judeu, Herodes era edomita. Herodes sequer, a Bíblia cita que ele tinha algum tipo de laço com a religião judaica. O que ele fazia era, através de atos políticos, tentar agradar o povo. Então aqui a gente vê uma situação inusitada no ministério de Jesus, e a gente aprende com as atitudes de Jesus em relação a isso. Extremamente interessante o que Jesus faz. Mas o texto continua, vamos lá. Versículo 3. Porque Herodes tinha prendido a João e tinha-o amarrado e colocado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera, não te é lícito possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. O que aconteceu? Herodes tinha um irmão chamado Filipe, que também era um político. Só que Filipe foi chamado a Roma. E a sua esposa ficou na região de Israel. O que Herodes fez? Pegou a sua esposa, a esposa do seu irmão, como sua esposa. O que acontece entre os herodianos, era muito conhecida a prostituição e a promiscuidade. Na corte de Herodes, era mais ou menos o que a gente vê na nossa sociedade hoje. Promiscuidade notória, adultério, pecados sexuais, perversão sexual, pedofilia, sodomia. Várias dessas coisas que a gente vê hoje. Na verdade, o mundo não mudou nada. Continua o mesmo mundo pagão. Hoje, inclusive, nós temos vivido uma coisa chamada neopaganismo, que é como se fosse um avivamento do paganismo antigo. E esse neopaganismo se manifesta em quê? Culto à natureza, culto à criação. Culto à natureza não tem nada a ver com a ordem que Deus deu a Adão de cuidar do jardim. Culto à natureza é dizer que a natureza é Deus. É o chamado panteísmo, onde Deus está em tudo. Culto ao homem e aos desejos pecaminosos do homem. Na sociedade pagã, não havia patriarcado, como na sociedade judaico-cristã. Havia o matriarcado e não havia casamento fechado. Todo mundo mantinha relação sexual com todo mundo. Dessa maneira, você não sabia quem era o pai das crianças. Não sabendo quem era o pai das crianças, podia acontecer incesto, o pai dormir com uma filha. A mãe dormir com o filho não ia acontecer porque ela sabia quem era o seu filho. A gente percebe essa mesma sociedade pervertida hoje no neopaganismo. Então o que a gente vê aqui nos tempos de Herodes era a coisa mais comum. Eu mesmo, há muitos anos atrás, 30 anos isso, eu lembro de um casal que a moça namorava com um dos irmãos. Aí esse irmão, lógico, namoro secular, com relação sexual, tudo. Aí um desses irmãos foi para os Estados Unidos. O irmão foi lá e começou a namorar com a outra, que ficou no Brasil. E ela mantinha relação sexual com o próprio irmão, o outro irmão. Aí o que voltou dos Estados Unidos, voltou de novo com a namorada, e era essa bagunça. E isso é extremamente comum na sociedade de hoje. E a gente sabe o quê? A gente sabe que existe uma guerra cultural para desconstruir a família.
E um dos instrumentos que tem para desconstruir a família é derrubar a moral judaico-cristã. E em cima de uma legenda que diz o seguinte, que todo mundo tem o direito para ser feliz, nossos filhos, principalmente, estão sendo expostos a uma série de valores contrários ao Evangelho. E talvez esse seja o pior tipo de guerra que tem. Porque em lugares onde a igreja é perseguida fisicamente, o crente verdadeiro é separado do crente falso. O crente falso não aguenta a perseguição. O crente verdadeiro aguenta. E começa a agir com mais ousadia. E em lugares debaixo de pesada perseguição, a igreja cresce. No nosso caso, Brasil, a perseguição para mim é do pior tipo. Porque ela é baseada no sistema cultural e de pensamento, e é baseada em todo um estilo de vida que leva a uma preguiça espiritual mortal. E aí acontece o que diz nas cartas às igrejas do Apocalipse. Tem nomes de que é vivo, mas morto está. Então esse ambiente que a gente vê aqui de Herodes é o que está acontecendo hoje em dia. Essa sociedade é a nossa sociedade hoje. Toda a perversão que você vê nos filmes, que você vê nas séries, que você vê nas novelas, é o que acontecia nessa época. A diferença é que hoje a informação corre muito mais rápido. E isso aqui que Herodes fazia era em todo o Império Romano. Isso daqui era notório em toda a classe dominante do Império Romano. Tanto é que os judeus não eram vistos com bons olhos. Porque a prática da Torá, que é os 5 livros de Moisés, condenava tudo isso. E nós sabemos pela Bíblia que Jesus ele não derrubou nada. Na verdade, ele aumentou a aplicação. Inclusive com muito mais ordenanças que no Antigo Testamento. João Batista, como um pregador de santidade, começou a denunciar Herodes. E falar, não é lícito você possuí-la, porque ela é mulher do seu irmão. E Herodes não gostou nada disso, e foi lá e prendeu João Batista. Só que não teve coragem de matá-lo, porque o povo tinha João por profeta. Então Herodes manteve ele no cárcere. E aí o que aconteceu? Vamos seguir na leitura, versículo 6. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes. Por isso, prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Vamos fazer uma pausa aqui. O que acontece? Primeira coisa, existem na Bíblia, se eu não me engano, 2 citações de aniversário. Uma é lá em Faraó, no livro do Êxodo. A outra é aqui. As 2 citações de aniversário são negativas. Isso leva ao seguinte prática de algumas igrejas que dizem que o crente não pode comemorar aniversário. Isso não é bíblico. O que o crente não pode fazer é, sabe, meu filho, meu mundo? Eu vendo a alma para o capeta, mas comemoro o aniversário de 1 ano do meu filho. A idolatria aos filhos, a idolatria ao aniversário. Nós, para a honra e glória de Deus, comemoramos o aniversário com ação de graças. Mas o nosso foco é na obra que Deus está fazendo na vida das pessoas. O nosso foco são ações de graças pela vida da pessoa, para que a pessoa prospere na obra do Senhor, amadureça na obra do Senhor, seja um pai, seja uma mãe, seja um filho, seja um parente ungido por Deus. Então o aniversário, se comemorar de maneira a engrandecer a Deus, não tem problema nenhum. E cá entre nós, não precisa nem ter bolo.
O que aniversário precisa é uma oração de ação de graças. Isso sim é imprescindível, porque você coloca Deus na posição de abençoador e a pessoa na posição de servo. O resto é perfumaria. Não tem problema nenhum. Mas o que aconteceu aqui? Tenta imaginar na sua cabeça aquelas festas romanas. E aí a filha de Herodias, olha que interessante, sobrinha de Herodes, provavelmente filha do seu irmão Filipe, devia ser uma mocinha de aproximadamente uns 14, 15 anos. E ela veio e fez uma dança. Os teólogos entendem que foi uma dança extremamente sensual. Alguns até desconfiam que ela se insinuou sexualmente para Herodes. Num ponto tal, em que ele já tinha bebido, em que ele chega e fala, darei tudo, até a metade do meu reino. E olha que interessante, que duas mulheres perigosas nós temos aqui. Olha que interessante, versículo 8. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse, dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar a João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato, e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Até aqui. O que acontece? Foi previsto. O nome dessa menina aqui, o historiador Flávio Joséfo, do primeiro século, chama ela de Salomé. Salomé e sua mãe Herodias planejaram aquilo. A Bíblia fala, ó 8, e ela instruída previamente por sua mãe. Essas mulheres armaram um plano. Isso aqui é similar ao que Jezabel fez contra Nabote. E matou Nabote. Então, no momento correto da festa, quando o álcool já tinha corrido solto, quando a embriaguez já estava tomando conta da turma, essa menina entrou, eu acho que é uma opinião pessoal minha, a Bíblia não fala, ela se insinuou sexualmente a Herodes. Talvez até já rolava antes alguns olhares incestuosos. E a mãe e a filha perceberam as duas, uma era jararaca, outra era uma cascavel. E aí elas planejaram a morte de João Batista. Falaram, vai lá, dança, que nós vamos tentar tirar algum proveito. E se ele falar alguma coisa, você perde a cabeça de João Batista. E aí Herodes, inspirado por Satanás e um banana de plantão, deu a cabeça de João Batista no prato. Agora imagina o ambiente da festa. Olha como eles eram pervertidos. Você imagina entrar alguém com a cabeça de alguém num prato? E a festa continuou. Agora, os discípulos de João Batista, de maneira corajosa, foram pegar o corpo. Eles podiam chegar no palácio de Herodes sem ser preso. E discípulo de João Batista não era considerado profeta como João Batista. Herodes mandava matar tranquilo. Mas eles corajosamente foram lá pegar o corpo de João Batista e deram o enterro e avisaram a Jesus. Talvez uma das passagens mais macabras de toda a Bíblia, essa aqui. Com pitadas de crueldade extrema. Mas para você ver por onde caminhava a sociedade. Essa crueldade, gente, explicar uma coisa para vocês. Essa crueldade acontece hoje. Existe muita sujeira, existe muito satanismo envolvido na classe alta. Existem coisas que às vezes não cabe nem você falar, mas pessoas são mortas. Entendeu? Tudo às escuras.
tudo envolvido com muita orgia, com muita droga, com muita bebida e com morte de pessoas. Isso é real, isso acontece até hoje, só mudou a embalagem, só mudou a maneira de ser apresentada, mas a perversão é a mesma. Por quê? Homens malignos a serviço de espíritos malignos espalham maldade pelo mundo. E o que é pior, acho que estão certo. E acho que o errado é você, que serve a Deus. Por isso que muitas vezes você vê a igreja sendo perseguida, às vezes de maneira inexplicável. Pequenas coisas vão acontecendo. Por quê? Porque até hoje esses homens malignos estão no poder e controlam o mundo. Não seja inocente. O mundo não é Alice no País das Maravilhas que você pensa. Tem muita gente má que controla o mundo. Só que nós somos luz do mundo e sal da terra. E viemos para salgar, para iluminar, para evangelizar, para fazer a diferença. E desde que o mundo é assim. Desde que o mundo é assim. Amém? Agora vamos ver, versículo 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Vamos parar aqui. O que acontece? Quando a Bíblia fala Jesus ouvindo isso aqui está diretamente ligado a Herodes achar que Jesus era a reencarnação de João Batista. Está ligado àquilo. O que Jesus faz? Ele sai da jurisdição de Herodes. Jesus se afasta daquele risco de perseguição. Agora veja que interessante. Deus, na eternidade passada, já não tinha decretado que o cordeiro seria sacrificado e que o cordeiro era Jesus? Deus já não havia decretado a forma da morte de Jesus, maldito aquele que for pendurado no madeiro, que é a crucificação. Deus já não tinha decretado uma pena que nem judaica era. Era uma pena romana. Aí você pergunta, por que Jesus se afastou? Veja, aqui a gente tem uma lição entre soberania de Deus e responsabilidade humana. É por isso que quando eu vou sair de casa, que eu abro o portão da minha casa, eu olho para ver se não tem um ladrão. Quando eu vou chegar em casa, eu tomo cuidado. Quando eu vou parar num ponto de ônibus, eu tomo cuidado. Eu vou no médico fazer consultas. Eu faço exames. Eu tomo os medicamentos que o médico fala. Por quê? Soberania de Deus é soberania de Deus. Está tudo decretado. Mas nós é que vivemos a nossa vida. Temos total responsabilidade por ela. Jesus está nos ensinando isso. Eu pergunto, Jesus tinha poder para, se Herodes tentasse prendê-lo, chamar lá, podia chamar só um anjo, aquele que matou 185 mil do exército assírio, do exército Senaqueribe. Jesus tinha poder como Deus de fazer isso? Sim, na sua prisão. Ele fala, se eu quisesse, eu dava ordem para os anjos virem aqui me socorrer. Só que Jesus é mais ou menos, é como se ele abaixasse um degrau. E ele nos mostrasse, olha, você está vendo perigo? Foge. Você está vendo perigo? Seja sábio. Por exemplo, os irmãos não sabem, mas quando eu vou pregar aqui, eu tenho que tomar cuidado com a maneira que eu falo as coisas.
Porque hoje nós estamos vivendo censura. Nós não temos a liberdade que nós tínhamos antes. E se eu colocar alguma coisa de maneira errada, eles derrubam o vídeo. Entendeu? Então o que acontece? Você precisa ser sábio, você precisa ser inteligente. Até quando você vai conversar com alguém, quando você vai evangelizar, quando você está no trabalho, a maneira de agir. Entendeu? Jesus falou: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eu que vira e mexe, gosto de andar nos matos, vou dizer para você, serpente é prudente. A vontade dela, quando vê um ser humano, é fugir. Da mesma maneira, quando nós vemos homens maus, como nós vemos figuras malignas que estão espalhadas por aí, quando eu vejo atitudes de poderosos erradas, eu me afasto daquilo com prudência. E oração, e discernimento, e sabedoria. Então Jesus aqui está nos dando uma aula. E o que acontece? Ao se retirar dali, a população seguiu Jesus a pé. E Jesus se compadeceu deles, porque eles foram para um lugar retirado, um lugar deserto. E ele curou todas as enfermidades, incluindo espíritos malignos. Normalmente Jesus atuava nas duas áreas. Aí quando ele chega no período da tarde, ele fala assim, acontece uma discussão sobre dar de comer para aquelas pessoas. Porque eram muitos, aquelas pessoas tinham caminhado. É a mesma coisa que você andar 3, 4 horas para o lado da serra e querer chegar lá sem fome. Imagina você vai a pé, eu falo, irmãos, hoje o culto vai ser em 4 barras. Aí os irmãos vão a pé até 4 barras. Aí eu prego 2 horas e depois fico mais 1 hora orando por todo mundo. E quando chega o fim da tarde, que vai dar uma danada de uma fome. Só que essa discussão aqui tinha algo envolvido por trás, muito maior do que simples alimentação. Quer ver que interessante? Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 16. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dá-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mo aqui. Olha que interessante. Jesus desafia os discípulos e fala: por que vocês não dão para comer? Nos outros evangelhos, um dos evangelistas fala o seguinte: olha, mas para dar para comer essa multidão, nós precisamos ter 200 dinheiros. 200 dinheiros é o salário de 200 dias. Jesus sabia o que estava falando. Aí o que acontece? Na outra narrativa fala que tinha um garoto com 5 pães e 2 peixes. Os pães não eram nem dos discípulos. Era desse garoto que foi prevenido para seguir Jesus. Aí Jesus chega e fala: traz aqui. Já sabendo de tudo aquilo. E olha o que Jesus vai fazer. Versículo 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Veja que interessante aqui. Jesus aqui se apresenta como Deus. De uma maneira pontual, Jesus faz o que Deus fez no deserto ao povo de Israel. Obrigado. Lembra que no deserto, toda manhã, caía maná do céu e o povo colhia? Aqui Jesus, ele prova que ele era Deus. Jesus do nada multiplicou a matéria.
Do nada, porque 5 pães e 2 peixes não tem como você alimentar aqui 5.000 pessoas, mais mulheres e crianças. Gente, naquela época, o judeu tinha vários filhos. Aqui você pode colocar em torno de umas 20, 25.000 pessoas. Aqui Jesus prova que ele era 100% Deus. Olha que interessante. 100% homem, com prudência se afastou de Herodes. 100% Deus, curou todo mundo e alimentou uma multidão. E o que é interessante, ele podia ter transformado, concorda que Jesus podia ter transformado a relva em pão? A grama em pão? Ele é Deus. Mas aí seria um milagre onde matéria que nem a transformar água em vinho. Tudo bem que a energia envolvida para transformar aquela água em vinho dá para destruir 3 vezes e meia a terra. Muita gente não sabe disso. Ali o milagre, abri um parênteses, o milagre que está no Evangelho de João, o primeiro milagre de Jesus, Jesus transformou 600 litros de água em vinho. A energia liberada para fazer aquela mudança molecular dava para destruir 3 vezes e meia a terra. Só um Deus pode fazer isso. Só que aqui Jesus, variando o seu cartel de milagres, ele cria a matéria do nada e sustenta a multidão. E isso nos faz lembrar da doutrina da união hipostática. O que é? Jesus é 100% homem e 100% Deus. A única coisa que Jesus abriu mão era da forma que ele tinha antes de encarnar. E veio para a terra 100% Deus, 100% homem. Agora, não dá para explicar. 1,8 kg de cérebro envolvido com parede, não consegue explicar um ser criador do universo, 100% homem e 100% Deus. Não entra na nossa cabeça, ou é um ou é outro. Se fosse 50% homem, 50% Deus, a gente até entendia. Mas a grandeza de Deus, a sabedoria de Deus é muito acima de nós. Então, pela fé, eu recebo a informação bíblica que Jesus é 100% homem e 100% Deus. O que nos mostra que ele é poderoso para todas as coisas. Aqui eu poderia tirar um caminhão de aplicação, mas vamos ser simples. Vamos ser básico. Nossa alimentação, quem dá? É Deus. Nosso sustento, quem dá? É Deus. Nossa roupa, quem dá? É Deus. Isso é moleza, para quem cria matéria do nada. Para quem é capaz de controlar uma energia suficiente para destruir 3 vezes e meia a terra. É difícil sustentar você? É difícil colocar comida na sua mesa? É difícil dar trabalho? Não é. Por isso que existe aquela máxima, quem crê, confia. Agora, o ponto aqui é o seguinte, quando eu leio essa passagem, eu penso, nossa, Jesus transformou o pão, mas eu esqueço que Jesus está mostrando que ele é Deus. E ele está mostrando nessa passagem para o povo judeu, que ele, como Deus, realizou o mesmo milagre que era realizado no deserto, agora, de maneira diferente. Por exemplo, o maná do deserto não podia guardar. Aqui eles guardaram 12 cestos. Existe uma série de aplicações desses 12 cestos que eu não gosto. Eu acho que essas aplicações falam mais do que o texto. Talvez você já ouviu uma delas, falando, cada discípulo carregou um cesto e tem que fazer a obra de Deus. Talvez o João já ouviu isso, a Aida, que são mais antigos. Não é uma boa aplicação.
O máximo que eu creio que pode ser tirado daqui é o seguinte: 12 é número de completude de Deus. É número de perfeição da obra de Deus. Então é uma assinatura embaixo. Entendeu? Só que a gente percebe aqui um feito notório. A gente tem registro na Bíblia de secas naquele século. Mais ou menos na década de 50, 15 anos após. Nós entendemos que aqui nós estamos aproximadamente em torno de 29, entre 28, 29 e 30 depois de Cristo. É possível calcular essa época aqui. 2 décadas à frente, o mundo está mergulhado em profunda fome. Não tínhamos a técnica agrícola que tem hoje. Não tínhamos um Brasil, Argentina e Paraguai sustentando 20% do mundo. Não tinha isso. Isso aqui poderia causar uma revolução. Imagina o exército romano cuidando de um levante de mais de 20 mil pessoas que foram alimentadas. Só que Deus tinha o controle de tudo. E aquela multidão foi alimentada, os discípulos carregaram 12 cestos, e o que é interessante, eles saíram meio pedalando. O feito foi tão estrondoso que não caiu a ficha. Eu costumo dizer, sabe aquelas mamadeiras de criança bem reforçada? Que a hora que a criança vai sugar o bico, o líquido não sai, aí você tem que pegar a tesoura e cortar o bico. Lembra disso, Arda? Aí a criança suga. Mais ou menos, é o software desse tamanho para entrar no computadorzinho do celular. O download não tinha acontecido para os discípulos. Mais à frente a gente vai ver que eles ficaram meio baratinados. Mas Jesus aqui se apresenta como Deus. Principalmente como Jeová Jireh. Deus proverá, o Deus provedor. É para nós isso aqui. Por isso que ele mesmo fala, não andais ansiosos com nada, nem pelo que comer, nem pelo que vestir. Vocês não compram 5 passarinhos por 2 asses. 2 asses era tipo 1 centavo do denário. 60 partes do denário, que era o salário de um dia. E Jesus fala, eles não comem, eles não estão bem. Imagina vocês, olha os lírios do campo. Nem Salomão, na sua glória, teve roupa tão bonita como o lírio do campo. Isso aqui é um tremendo remédio para a ansiedade. Sempre que eu estou percebendo que eu começo a ficar ansioso, eu tenho que lembrar. Porque nós sabemos, às vezes a gente tem dificuldade de pagar uma conta, às vezes a gente tem uma dificuldade numa despesa extra. Mas assim, o que eu posso falar, com 56 anos de idade praticamente, já 21 anos servindo o Senhor, é que Deus sempre chega na hora certa. E eu tenho visto isso na minha vida e na vida dos meus irmãos. E o que é legal, normalmente quando eu tenho uma crise financeira, o culpado sou eu, então eu aproveito e ainda levo um pito de Deus. E aprendo mais alguma coisa, porque ele é meu pai. E como meu pai, ele me disciplina, e a disciplina dele é boa, gera fruto. E coloca a minha vida no lugar. Mas eu preciso, gente, eu tenho que lidar com a ansiedade, com esse princípio aqui. Deus cuida da minha vida. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho na nossa leitura, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ele ali só. O que Jesus faz? Está na beira do mar da Galileia. Chega para os discípulos e fala, vocês vão para o outro lado. Enquanto isso, ele despediu a multidão se retirou alimentada. Tinha que viajar de volta para sua casa. E aí Jesus se retira para um lugar isolado para orar. Veja que interessante. Aqui tem um princípio. Muitas vezes na minha vida eu vou ter que ter tempo a sós com o Senhor.
Eu, minha Bíblia, a oração. Lembra que eu comentei na segunda-feira que lá na igreja onde foi salvo, os pastores, muitos irmãos, às vezes iam para uma chácara, em jejum, pegavam sua Bíblia e cada um sumia para um canto. E às vezes passava o dia inteiro orando, com sua Bíblia na mão em jejum. Entendeu? Isso aí é um aprendizado que vem daqui. Da mesma maneira que Jesus se retirava para orar, vai ser necessário você se retirar para orar. Inclusive numa narrativa, Jesus fala, quando orares, entra no teu quarto, dobra o teu joelho e ora a Deus. Aí tem gente que quer dizer que só vale oração ajoelhado. Não é verdade, ajoelhado é uma das formas de orar. Por quê? Porque Jesus, quando chegou diante do túmulo de Lázaro, ele estava em pé, levantou os olhos, estava de olho aberto e orou. Senhor, graças lhe dou que sempre me ouves. E olhou para a porta e falou, sai Lázaro. Lázaro saiu. Então Jesus orou em pé e de olho aberto. Agora, eu não posso ficar muito de olho na forma, mas é muito importante eu entender que a vida cristã vai exigir momentos a sós com Deus. Ali com a sua Bíblia, meditando na palavra, às vezes sozinho, orando em pensamento com Deus. Durante os seus afazeres diários, às vezes você vai estar lá no seu trabalho, Deus traz algo entre você e Ele, ninguém sabe. E você coloca orações, às vezes até em pensamento, porque você não pode verbalizar. Ou às vezes você ora baixinho. Então eu aprendo aqui que é muito importante desenvolver relacionamento pessoal com Deus. O próprio Jesus fez isso. Ele foi orar onde? Ao Pai, que está onde? Nos céus. Não sei se vocês sabem, existe a chamada seita unicista, que diz que Deus é um só. Existem igrejas, infelizmente, que caem nessa heresia. Aí veja que interessante, dentro dessa heresia, se Jesus foi orar, ele foi orar a quem? Se o céu está vazio. Deus é um só? Ele não desceu aqui para a terra? Percebe o problema dos desdobramentos dos ensinos dos homens? Se quando Jesus foi batizado, saiu uma voz do céu dizendo, esse é meu filho amado, quem falou? Se Deus é um só. Percebem? Por isso que hoje em dia nós vivemos um tempo perigoso, porque se ensina muita coisa fora da Bíblia. Inclusive eu preciso tomar cuidado, que eu posso pegar essa passagem aqui e distorcer ela, porque tem gente que vai passar momentos a sós, e esse momento a só pode trazer uma experiência falsa. Por quê? Porque a pessoa abriu mão da simplicidade. Você pega a sua Bíblia, alguns têm caderninho de oração, seu caderninho de oração, lê um pouco a palavra, ouve um louvor, faz uma oração a Deus simples. Não precisa ver anjo, não precisa ver querubim, não precisa ver serafim, não precisa aparecer o apóstolo Paulo para você. Vai lá de maneira simples, você e Deus está te ouvindo. Amém? Vamos continuar mais um pouquinho. Versículo 24. E o barco, que é o dos discípulos, já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Qual que é o horário aqui? O horário com certeza aqui é entre 3 e 6 da madrugada. E olha o tamanho do vento contrário que esses discípulos pegaram. O mar da Galileia não é tão grande. E eles estavam presos no meio do mar da Galileia. Jesus não ia pregar de noite para a multidão. Jesus se retirou na boca da noite. Aqui passaram-se aproximadamente em torno de umas 6 horas. E aqueles experientes pescadores, homens do mar,
não estavam conseguindo transpor o Mar da Galileia. Lembra que eu expliquei que a entrada do Mar da Galileia é um grande vale, e o vento sopra do norte das montanhas, e ele entra encalhado por aquele vale e pode provocar tempestades fortes. Aí eu pergunto, Jesus não sabia que aquela tempestade ia chegar? Sabia. E decretou aquilo. Mas olha o que Jesus faz. Jesus sai da oração e vem andando por cima da água, mostrando novamente que ele é Deus. Ele tem autoridade sobre as leis físicas aos quais o universo foi criado. No milagre do vinho, ele mostra que ele tem autoridade sobre leis químicas. No milagre do pão, Jesus mostra que ele tem autoridade de criar sobre nada. No milagre de andar sobre a água, Jesus, como Deus, mostra que ele tem autoridade sobre as leis físicas, porque nada que você põe em cima da água deixa de afundar, a não ser que for uma pena, uma boia, um isopor. Óleo fica por cima da água, mas seres humanos não caminham sobre a água. Quando os discípulos veem Jesus andando sobre a água, eles se assustam. Por quê? Porque havia uma crendice sobre fantasmas. E eles acham que Jesus é uma aparição. Imagina a situação. Eu estou há 6 horas navegando num mar que eu conheço, que eu passei a minha vida pescando naquele mar. Se levanta uma tempestade de vento tal que o meu barco não anda, e eu faço, o barco não sai do lugar. E de repente vem um ser andando sobre a água. O que eu penso? Vou morrer. Tem que entender, coitados dos discípulos. Gritaram apavorado, em pânico. Esse é o quadro, mas olha que interessante o que acontece. Versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha que interessante, aqui tem uma figura de linguagem que não aparece no português. Mas o original em grego aqui, Jesus fala: não tenhas medo, eu sou. O que é eu sou? Eu sou é um dos nomes de Deus. Lembra quando Deus se apresentou a Moisés? E Moisés fala: o que eu falo quando eu chegar lá? Deus fala: diga que eu sou vos mandou. É a mesma palavra em grego. Esse vocábulo foi falado no Antigo Testamento em hebraico. Mas quando ele é traduzido para o grego, é o mesmo vocábulo que está aqui. O que Jesus está falando? Não tenha medo, eu sou. O que Jesus está fazendo aqui? Está se apresentando como o Deus Todo-Poderoso para os discípulos. Nós já sabemos. Nós temos Bíblia escrita. Eles não sabiam. E Jesus se apresenta como eu sou. E olha que interessante o que acontece. Versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Olha que interessante, Pedro era inusitado, né? Se é o Senhor, é interessante isso. Veja, se Jesus entrasse aqui com o quarto fechado, eu ia perguntar para ele se não era capaz da gente atravessar a parede, que nem ele fez. Porque quando os discípulos estavam orando depois da morte de Jesus, eles estavam fechados. Jesus apareceu no meio deles, sem abrir uma porta, uma janela. Normal a atitude de Pedro. Senhor, isso é tudo, deixa eu... Pô, gente, pensa. Já pensou a oportunidade de você andar sobre a água? Olha que interessante, a Bíblia fala que Pedro desceu do barco e começou a caminhar sobre as águas. Olha que interessante. Aqui tem o segundo milagre. Aqui Jesus mostra que ele não é só capaz de controlar as leis físicas.
Mas ele é capaz de fazer com que uma criatura esteja debaixo da mesma ação. Gente, eu podia falar 20 horas sobre isso aqui, mas vamos pensar só uma coisa. Cura de doenças. Só isso. Já é o bastante. Por que que o crente morre de doença? Porque chegou a vez dele. E assim que ele fechar o olhinho aqui, naquele momento difícil, ele vai estar muito melhor lá. Não vai querer nem voltar. Porque Deus tem poder de curar qualquer um, da maneira que for, instantânea, com remédio, com médico, sem médico, soprando, não soprando, acendendo a luz, apagando a luz. Deus é Deus. Aqui tem uma outra verdade que a gente se esquece. Eu lembro que na minha enfermidade, eu lembrava do pastor Marcos Granconato, que passou pior do que eu. O pastor Marcos Granconato teve uma obstrução intestinal, em que a igreja conseguiu, Deus, né, através de conexões, colocou o melhor especialista em intestino diante dele. Aí o médico avaliou o caso e falou, ó, tudo que fizeram, tá tudo certo. Só tem um conselho para você, começa a andar, porque o teu intestino precisa voltar a funcionar até o fim do dia. Senão você vai morrer. E o Granconato conta que, da maneira dele, né, que ele ficou até com medo de levantar a mão para orar a Deus, porque ele achava que Deus ia pegar na mão dele e ia puxar. E começou a andar com várias vezes, mas na oração dele fala, Senhor, Tu és poderoso para abrir o mar vermelho. Tu és poderoso para curar. Senhor, eu sei que para Ti não é difícil ter esse poder para me curar. Essa é a nossa oração, essa é uma oração bíblica. Quando eu estou doente, quando eu vou viajar, quando eu saio para trabalhar, Senhor, o Senhor guardou o povo de Israel no livro de Esdras, quando eles estavam voltando com aquele monte de dinheiro para ajudar. E o Senhor foi poderoso para guardar eles. Senhor, guarda minha vida, eu estou saindo para trabalhar, nós vivemos num mundo violento. Pessoas são assaltadas, pessoas morrem, Senhor, eu confio em Ti, Tu és poderoso para fazer isso. Percebe? Uma oração bíblica. Então, nesse ensino aqui de Pedro andando sobre as águas, eu tenho que entender o seguinte: Deus está debaixo de uma ação completa sobre toda a criação, sobre tudo. Nada escapa. Mas vamos continuar no texto. Mais um golinho de água. Versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Olha que interessante aqui. Lembra que eu comentei com vocês que só existem duas coisas que podem ser objeto da nossa fé? Só duas coisas. Primeiro, o poder de Deus. Segundo, o poder de Deus e suas promessas reveladas em sua palavra. Jesus não falou, vem. Pedro não começou aí, balançou. Trazendo esse ensino para a nossa vida. Quem cuida de mim? Deus. Quem garante o resultado? Deus. Por que duvidaste? Percebe o que eu tenho diante de mim aqui? Gente, eu tenho que ter fé que Deus é Deus, que Ele é todo-poderoso. Eu tenho que ter fé nas promessas da sua palavra. Não numa loteria gospel. Algo real, verdadeiro, fundamentado na palavra. Quando eu vou orar, eu tenho que orar a Deus. Estou com problema com o filho. Senhor, Tu transformaste o coração do filho pródigo. E de inimigo teu, ele se arrependeu dos seus maus caminhos e voltou para a casa do Pai. Senhor, da mesma forma eu oro pelo meu filho, eu oro por aquele meu parente, eu oro por aquela pessoa que está longe dos teus caminhos. Tu és poderoso para transformar. Isso é ter fé
no poder de Deus manifestado na sua palavra. Não é uma loteria. Eu não estou falando de algo etéreo. Não é isso. Eu estou falando de algo verdadeiro, sólido, genuíno. Só existem dois objetos da minha fé. Ou é no poder de Deus, ou é no poder de Deus e nas promessas e nas verdades manifestas na sua palavra. Só. Eu não tenho que ter fé em pastor, eu não tenho que ter fé em homens, eu não tenho que ter fé. Eu tenho que lembrar, a Bíblia fala, a oração do justo é eficaz. A Bíblia fala, alguém enfermo entre vós, chamai os presbíteros da igreja. Mas aí eu estou tendo fé na palavra, dada por Deus. Então é o que eu aprendo aqui. E olha que interessante. Jesus pega Pedro. Eu pergunto, é fácil carregar um homem em terra firme? Se o Moisés quiser me carregar, vai conseguir? Pedro era reforçadinho, provavelmente. Era um homem feito. Carregar um homem de 80 quilos é fácil? Pescador. Forte, puxava a rede. Estou sendo legal de falar 80 quilos. Aí eu pergunto, carregar um homem de 80 quilos em cima da água? Só Deus, né? Gente, Jesus estava em cima da água. Pedro começou a afundar, ele puxou com a mão. Eu estou brincando, a Bíblia não diz, jogou nas costas, que nem um saco de batata com a mão esquerda ainda. Entrou dentro do barco. E assim que chegou dentro do barco, Jesus mostra o seu poder como Deus em cima dos elementos da natureza e acalma a tempestade. E aqui eu posso tirar um exemplo prático. Lembram quando em 2019, se eu não me engano, 31 de junho de 2019, não, 30 de junho de 2019, teve aquela grande chuva de pedra que nosso telhado aqui virou uma peneira? Eu pergunto, o Deus que acalma a tempestade tinha poder de fazer a chuva de pedra cair 10 metros para lá? Tinha. É a igreja do Senhor. E por que ele não fez isso? Virou uma peneira nosso teto? Porque era a vontade dele. Veja que interessante. Os irmãos fizeram uma oferta. Irmão Carlinhos ajudou um monte com a mão de obra. Irmão João também. Aqueles que podiam ajudar. Nós reformamos nosso salão. Pusemos forro novo. Ainda ficando com as telhas antigas. Aí Deus me abençoou, entrou uma grana, eu tive condição de pagar o telhado novo. E nós estamos bem instalados, bonitinho, tranquilinho, numa boa. Querem voltar para o salão antigo? Agora, a hora que nós entramos aqui, aquela semana choveu pra caramba. Se os irmãos lembrarem, eu cobri tudo com lona, e a gente entrava aqui e chovia dentro. Tivemos que ficar mais ou menos por uns 40 dias reunindo na sala e as crianças no quarto. Mas deu tudo certo. E os irmãos tiveram a oportunidade de abençoar a igreja com forro, com a massa corrida, com a parede, tudo. Entendeu? E eu tive a oportunidade de abençoar a igreja com o telhado. E todo mundo está feliz, numa boa, tranquilo. Entendeu? É Deus, está no controle. Deus não deixa na mão. É o ensino prático que eu tiro aqui. Entendeu? Eu pergunto, Deus tinha poder para evitar que o tsunami da Indonésia acontecesse em 2004? Tinha. E por que ele não fez isso? Porque ele decretou aquele juízo. E veio varrendo aquele país ímpio. Centro de pedofilia. Centro de perseguição de cristãos. Varreu, 500 mil. Foi tudo para fita. Inclusive naquela época eu lembro, uma igreja escapou, porque eles queriam comemorar Natal. O governo falou, não, aqui ninguém comemora Natal, nós somos tudo muçulmanos. Se vocês quiserem comemorar Natal, vai lá para o alto do morro. E eles foram para o alto do morro comemorar Natal. O que aconteceu? A água passou por baixo. Deus é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Gente, isso é verdade, que eu tenho que me apegar, está aqui, de maneira simples.
Simples. Aqui Jesus nos provou 4 vezes, de 4 maneiras diferentes, que Ele é o Criador do universo, o Todo-Poderoso. Ele é o nosso irmão mais velho, que cuida de nós, o nosso Deus. E nós temos o por Pai, Deus Todo-Poderoso, Jeová, que cuida de nós. Só que, veja, nem sempre a vida vai ser um mar de rosas. Esse Pedro aqui, aproximadamente 35 anos depois, foi crucificado de ponta cabeça em Roma. É fácil ser crucificado? Agora imagina a crueldade do imperador. Pegou um velhinho e crucificou de ponta cabeça. Percebem? Esses pescadores que estavam dentro do barco, todos eles morreram martirizados, menos um, João, que também não teve uma vida fácil. A Bíblia, a tradição, a história eclesiástica conta que João foi jogado no azeite quente, não morreu. Não é uma informação bíblica. E a Bíblia mostra que João foi preso na ilha de Patmos. Entendeu? Em longa idade, era um ancião. Percebe? Eu, como cristão, tenho que aprender a viver com essas coisas. Confiante no poder de Deus. Lembra do irmão Policarpo? Que foram prender ele porque ele não queria adorar o imperador? Ele chegou para os caras e falou: faz só um favor, estou acabando minhas orações. Chegou para a mulher dele e falou: dá de comer para eles, eles devem estar com fome, que depois eu vou com vocês. E aí ele acabou de orar, chegou na sala e falou para ele: Policarpo, poupa a ti mesmo. É só queimar um pouco de incenso a César. Senão eu vou te queimar vivo. Ele olhou para a cara deles com uma calma do mundo e falou: apressem-se, porque as chamas me aguardam. E quando chegou lá no ginásio, no estádio, a multidão enfurecida gritava: morte aos ateus, porque ateu naquela época é quem não podia adorar o imperador. E a tradição conta que ele cantava louvores e no meio da fogueira acesa ele levantou os braços adorando a Deus e depois expirou. Com mais de 80 anos de idade, parece que com 86 anos, sem fazer nenhum mal. Mas ele falava: já estou indo para o meu Senhor. Percebem esse equilíbrio? Mas esse não é o evangelho que é muito pregado hoje em dia. É tudo um bibelô. Não pode dar nada errado que eu faça um biquinho e não vou para o culto. E não vou ler a Bíblia também. Isso aqui é homenagem ao falecido pastor Miguel. Perfeito. Miguel Piper, grande homem de Deus. Ele brincava: não vou para o culto. Ele fazia assim um homão de quase 2 metros de altura. Mas é o que a gente faz. Qualquer coisa a gente faz bico. E não quer servir a Deus. Vamos seguir. Virou minha página aqui. Amém. Versículo 34. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas as terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que tocavam ficavam sãos. Veja que interessante. Mais uma prova que Jesus é Deus. Porque poder emanava dele. Esse poder chegava num ponto tal que quem tocava na roupa de Jesus era curado. Aqui a maioria deles provavelmente gentios. Pela região aqui, gentios. Aí o que acontece? Olha que interessante, o poder de Deus sobre os seus servos. O livro de Atos conta que o apóstolo Paulo orava por lenços, e quando os lenços eram levados para os enfermos eram curados.
Esse poder vinha diretamente de Paulo? Não. Esse poder aconteceu sempre? Não, porque Paulo deixou Epáfras doente. Acho que em Mileto, se eu não me engano. Pode ser que esteja errado a cidade. Por que ele não orou por um lenço e colocou em cima de Epáfras? Porque são ações miraculosas de Deus, momentâneas. Isso não me autoriza hoje a pegar a igreja e dar sabonete ungido, toalha ungida, fronha ungida, meia ungida, lenço ungido, cadeira ungida. É absurdo isso. Pode acontecer de novo? Pode, mas é extraordinário. Eu não posso tentar limitar Deus. Só que eu tenho que concordar que eu não vejo mais Deus agir dessa forma. Mas eu vejo Deus curando, Deus operando maravilhas, atendendo a oração do justo. Mas eu tenho que perceber que esse capítulo que nós tivemos aqui... E, gente, ó, deixa eu falar uma coisa para você. Está vindo algo aqui no meu coração. Talvez alguns de vocês já ouviram o seguinte ensino: toque agora no manto de Jesus. Eu já congreguei a igreja. Assim, contar algo pessoal. Eu não gosto muito de cruz dentro da igreja. Eu sou meio estilo puritano. Eu gosto de igreja limpa, assim. Entendeu? Ó, hoje em dia, eu estou voltando a comemorar Natal e Páscoa, porque eu tenho visto um ataque pesado sobre a igreja. Então, para preservar a identidade cristã, mesmo sabendo que foi uma data paganizada, eu voltei a comemorar Natal e Páscoa, que é para combater esse marxismo cultural. Mas eu, no meu estilo, eu sou bem assim puritano. Puritano não querer pagar, o puritano era assim, tudo que era ligado com paganismo, com imagem, qualquer coisa, tira fora. Não é que puritano, nossa, o pastor é bonzinho, não, o pastor é um miserável pecador. Entendeu? Mas eu gosto assim, igreja limpa. Entende? Mas eu já congreguei em lugar que puseram uma cruz no meio da igreja e puseram um manto vermelho. E aí os irmãos iam no fim do culto tocar no manto de Jesus. Misericórdia, velho. A vontade que eu tinha, sinceramente, pegar o isqueiro, que eu não tinha isqueiro no bolso, na época eu tinha parado de fumar, meter fogo no manto. Mas não ia fazer isso, né? Mas já pensei. Vou pegar a tesoura, vou picar aquele manto ali. Gente, misticismo. Ó, botar um pano na igreja para as pessoas tocarem, tem um nome, feitiçaria. Quem ensina que objetos emanam poder é a feitiçaria. Da mesma maneira, quem ensina que se eu pronunciar as palavras certas, algo vai acontecer, é a feitiçaria. Percebe o risco? Tudo em cima desse texto aqui. Agora, vou te falar, hein? Quando eu leio esse texto aqui, falo, Senhor, Tu és tão grande, Tu és tão poderoso, que quando Tu estivesse aqui na terra, saia poder de Ti. Senhor, tem misericórdia. Derrama desse poder sobre tal pessoa curando. Tu podes. É simples. Aí eu estou fazendo algo bíblico, em cima da mesma passagem. E com expectativa que Deus pode atender. E com a certeza que na sua bondade, se Deus não atendeu, é porque aquilo era o melhor. Aí entra toda uma teologia completa, confiando na bondade de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo pela minha vida e pedindo pela vida dos meus irmãos, que nós possamos, Senhor, estar enxergando a Ti através das lentes da Bíblia, que possamos enxergar o Teu poder, que possamos enxergar a Tua grandeza, que possamos enxergar a Tua magnitude. Senhor, eu oro pedindo que o Senhor venha fortalecendo a nossa fé, que nós tenhamos uma prática cristã saudável, cheia da Tua verdade,
Liberta-nos, Senhor, de todo misticismo. Liberta-nos de todo ensino errado. Mas aumenta, Senhor, a nossa confiança e a nossa fé. Sê conosco, seja engrandecido no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém.